Bom dia, paz do Senhor a todos e todas, sejam muito bem acolhidas, sabendo que essa igreja se preocupa com as pessoas que estão em suas casas. E desde já agradeço a Deus e agradeço a presidência deste campo, a pessoa do pastor Antônio Larentes, pastor Carlos Larentes e também o pessoal da mídia, a pessoa do evangelista César e também do Gabriel. Que Deus continue lhes abençoando por este maravilhoso trabalho. Nós também prestamos os nossos agradecimentos à organização da Escola Bíblica Dominical, a pessoa do evangelista Célio e também do evangelista Heber. Que Deus continue abençoando e dando força aí nesta empreitada ministerial. Glória a Deus. Nós estamos em um cenário importante, vivendo um cenário importante, e quero prestar os meus parabéns ao pastor Paulo Lima, que está assumindo a igreja do Jardim Elba, e nós no futuro vamos saber como ficará a reitoria da Escola Bíblica Dominical. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje nós adentraremos na quarta lição do terceiro trimestre, as lições de uma figueira infrutífera. A nossa revista é Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Amados e queridos irmãos e irmãs, o texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que fala-nos assim: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Verdade aplicada. Permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Objetivos da lição: apresentar as características da figueira infrutífera, ensinar os elementos para uma vida frutífera, ressaltar a importância de produzirmos frutos. O texto de referência se encontra em Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 21, que fala-nos assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhou-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Introduzindo este tema, antes disso quero retomar as lições que já foram dadas. Recapitulando, a primeira lição aprendemos sobre os vales e desertos da vida, a qual faz parte, e mesmo sendo um dos lugares de maiores desafios, há propósitos e vitórias da parte de Deus. A segunda lição aprendemos sobre a história de Jacó no aspecto da fé e da coragem, até seu nome ser trocado por Deus e carregá-lo à nação do Senhor até o dia de hoje,
como Israel. A terceira lição, aprendemos a respeito da atitude, da fé, utilizando a história da mulher do fluxo de sangue para obter vitória. Teve que se motivar, mesmo já gastando todos os seus recursos com a medicina. E hoje vamos falar sobre a história da figueira estéril ou infrutífera. Mas antes de adentrarmos nesta lição, gostaria de fazer a contextualização deste texto que está na referência, em Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 22, que é todo esta perícope, né? Bom, na cidade de Betfage, né? Próximo de Betânia, na Palestina, era comum a presença de alguns alimentos, até mesmo de forma cultural, como o azeite, que era feito assados, bolos, utilizando também como produto medicinal, e unção, como exemplo Samuel quando foi na direção da casa de Jessé. Era também utilizado também como alimento daquela região o vinho como uma bebida comum e faz parte até mesmo hoje da cultura da Palestina. E também como um produto medicinal, como um remédio que ajuda na questão intestinal. Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, trata sobre isso. O trigo também, para fazer o pão. E, por último, o figo, a qual nós vamos tratar nesta oportunidade, nesta escola bíblica dominical. Bom, o figo faziam-se bolos, doces, tortas, entre outros. E além disso, o figo tem vários outros benefícios, que era como um dos principais alimentos que nutria aquela região e dava saúde àquelas pessoas. Importante dizer que o figo é diferente de outros formatos agrícolas. Por exemplo, o figo primeiro nasce o fruto e depois a figueira primeiro nasce o fruto e depois as folhagens. Por esse motivo também que Jesus vai direto no figo vendo as folhas e supôs que tinha frutos, depois de ter percorrido viagens cansativas e estava com fome. Outro aspecto que é algo importante aqui é que a cidade de Betfage é uma cidade que tinha cheiro de figo e era a maior exportadora de figo daquela região, dando a ela uma notoriedade como uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Outra visão é que o figo só se dá no mês de maio ao mês de novembro, sendo seu plantio feito há um ano antes. Ou seja, tem uma estação pré-determinada para frutificar. A figueira aqui, nesta passagem, é a nação de Israel, que estavam vivendo uma religiosidade sem medida. Ou seja, tinham-se beleza, tinham-se folhas, mas estavam sem fruto. É importante frisar que a figueira, sendo a nação de Israel, entende-se que o povo estava vivendo um ritualismo, mas de modo prático não tinham fé. Por isso, Jesus conclui essa passagem ressaltando a importância de terem fé, a qual se encarregará de ser um fertilizante para o surgimento do fruto. Para melhor esclarecimento desta passagem, quero fazer uma breve leitura
e peço que os irmãos nos acompanhem em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20, que fala-nos assim: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Ainda vamos ler Lucas, capítulo 6, e versículo 43 a 45, que fala-nos assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figo de erva daninha, nem se apanha uva de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala o que o coração está cheio. Meus amados irmãos, esta lição dos frutos, e o tema é as lições de uma figueira infrutífera, nós devemos pensar o seguinte: figueiras infrutíferas não nos ensina nada. Então não há lições a aprender com figueiras infrutíferas. Só se aprende e só se segue um ensinamento bom como um legado de figueiras frutíferas, ou seja, de pessoas frutíferas, de pessoas que produzem os seus frutos. Nós sempre iremos aprender com elas. Agora, as pessoas que não têm fruto, nós não temos como aprender nada. São folhas, são pessoas muito bem vestidas, são pessoas que falam como uma figueira, mas estão longe de ser uma verdadeira figueira, estão longe de ser uma verdadeira pessoa que nos ensinará algo. Cuidado, então, vamos tomar cuidado, esse é o alerta inicial nesta introdução. Vamos ser produtores, vamos produzir. Então, nesta narrativa de produção, vamos entrar então na lição do tópico 1. Tópico 1, o autor Samuel Ferreira se expressa assim: características da figueira infrutífera. Aqui o autor, ele coloca que existem características de figueiras infrutíferas, a qual Jesus, ao avistar a figueira, nota que não há fruto. Ou seja, ela é enganadora, ela é enganosa, mostra uma coisa e na verdade é outra. Existem muitas pessoas que são igual a essa figueira. Parece que tem fruto. Parece que há alimentação, mas ela engana a muitos. Ela não tem o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Ela não possui
aquilo que nós queremos e devemos desejar de se sentar e aprender com aquela pessoa. Porque Jesus chegou-se a ela e notou que não há fruto. Ela engana, mas não tem fruto. Nós devemos tomar cuidado, que na Bíblia nós acabamos de ler o texto que fala sobre os falsos profetas. 1.1, uma figueira atraente. Ou seja, essa figueira atraente, ela tem beleza, ela tem folhas muito lindas, mas não há fruto. Somente folhas que atraem, mas não alimenta quem se aproxima. Ou seja, existem pessoas que se vestem de crentes, andam como crentes, falam como crentes, mas não são crentes. Somos dispenseiros de Deus, ou seja, devemos alimentar quem se aproxima de nós. Essa lição é muito exortativa e nós queremos fazer isso com muito respeito, com muito cuidado, com muita cautela, porque esta lição é exortativa do começo ao fim, porque nós devemos ser frutíferos. E eu vou ficar a lição inteira positivando isso até para incentivá-los, até para consolidar esta maravilhosa lição, esta maravilhosa informação para nós. No 1.2, o autor se expressa: uma figueira precoce. Nossa, essa lição, ela é muito presente em nosso meio. E principalmente nessa revista que fala que nós devemos aplicar princípios bíblicos para prevalecer nas aflições no tempo presente. Então, uma figueira precoce, o ensinamento aqui é que a figueira, como explicamos na introdução, primeiro se dá os frutos. Ela primeiro produz os frutos, para depois produzir as folhagens ou as folhas. Ou seja, existem pessoas em nosso meio que estão pulando as etapas da sua vida com Deus. Exemplo, acabou de aceitar Jesus e já quer doutrinar as outras pessoas, sem antes aprender o que é a sã doutrina. Ou seja, às vezes quer algum cargo eclesiástico, quer alguma responsabilidade, sem antes saber quais são as funções atribuídas àquele cargo, fazendo funções que não lhes são de sua ordem, ou seja, estão ordenados a outras coisas, mas fazem outras. Por quê? Porque nem sabem quais são as atribuições daquele cargo eclesiástico. É uma coisa que nós vemos nitidamente, mas que com essa lição possamos aprender a ficar, como o pastor Antônio Larentes diz, na vocação que fomos chamados. 1.3. Uma figueira estéril. Aqui neste ponto desta lição, fala-se sobre a sentença que está em Mateus capítulo 21, que é o texto de referência, no versículo 19, a parte B, quando Jesus se expressa assim: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ou seja, sem fruto, a árvore é lançada no fogo. Que já foi lido também o texto aqui hoje, nesta mídia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Quando alguém perguntar para você, haveria alguma coisa impossível a Deus? Você pode dizer, se você não tiver fé, é impossível Deus se agradar de ti. Então, há uma única coisa que é impossível ao nosso Deus, que é se agradar de quem não tem fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quer agradar a Deus? Ouça a palavra com atenção e neste seu exercício como um bom ouvinte, com toda certeza, terás fé e agradará o coração de Deus. Portanto, devemos ser crentes, cheios de frutos, e não como figueira estéril. A figueira estéril, ela não gosta de escola bíblica dominical. Ela não gosta de culto de doutrina. Ela gosta só de shows. E isso é um pouco complicado. Mas não vamos aprofundar aqui, né? Agora chegou o momento de eu fazer o convite para vocês. Venham à escola bíblica dominical presencial, porque nós temos a liberdade de conversar, de dialogar, de perguntas e respostas, tá bom? Nós estamos com certeza cumprindo todos os requisitos da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, uso de máscara, álcool gel, distanciamento básico. Então, venha participar da Escola Bíblica Dominical. Com toda certeza serás uma figueira frutífera. Glória a Deus. Segundo tópico, elementos para uma vida frutífera. Elementos para uma vida frutífera. Aqui, em poucas palavras, quero dizer, os elementos para uma vida frutífera é ter uma vida de oração, ter uma vida cheia da palavra de Deus, tanto como leitores, quanto como ouvintes, quanto como praticantes. Não sejamos somente ouvintes, não sejamos somente leitores, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. E o último elemento é a fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas aprova as quais eu estou esperando. E toda certeza, eu não estou esperando do verbo esperar, mas estou esperançando em Deus, tendo a certeza que uma hora Ele cumprirá os teus maravilhosos sonhos que Ele tem projetado para cada um de nós. Deus abençoe. 2.1. Fé, atitude indispensável, que é um dos elementos para uma vida frutífera. O ensino aqui é para não sermos religiosos, confiando em obras religiosas, como o povo de Israel estava fazendo, e sim ter uma religião prática de fé em Deus, que consequentemente os frutos aparecerão. Louvado seja Deus. 2.2, o autor se expressa, a bênção de oração, a bênção da oração. Glória a Deus, a bênção da oração. A oração é usar a transcendência da fé para Deus fazer o que há de melhor, usando tua soberania. Assim, é como o exemplo maior aqui é como Mateus capítulo 6, versículo 10. Assim na terra como no céu. Ou seja, fazer a vontade de Deus é usar a nossa fé. É Deus fazer o que é melhor, usando a tua soberania. Quando nós orarmos, sabemos que a oração muda aquilo que tem que ser mudado. Ou a oração muda as consequências, ou a oração muda o que há de problema, ou a oração muda nós. A oração muda nós. Porque às vezes nós temos que mudar para as coisas de Deus caminharem em nossas vidas. 2.3.
2.3, o autor se expressa: guardar a palavra, guardar a palavra de Deus. É ter uma vida íntima com o Senhor Jesus. Guardar a palavra de Deus é ter uma vida íntima com o Senhor Jesus. Agora chegou o momento de você parar esse vídeo e leia o capítulo 15 do Evangelho de João e depois volte para a aula, que você vai entender o que é guardar a palavra de Deus e o que é ter uma vida íntima com o Senhor Jesus. Ter uma vida íntima com o Senhor Jesus está no capítulo 15 do Evangelho de João e depois volte aqui para essa aula, tá bom? Tópico 3, já finalizando esta lição. Lições práticas acerca da figueira. Lições práticas acerca da figueira. Vamos sempre produzir, porque o dono da obra, a qualquer momento, pode requerer os frutos. O que ilustra bem isso é a passagem dos talentos de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 28, tá bom? Então, leia isso que vocês vão entender que é uma lição maravilhosa a respeito da vida produtiva com Deus, tá bom? 3.1. Uma importante advertência. Uma importante advertência. Eu disse que do início da aula até o fim dela, essa lição é exortativa. E a importante advertência aqui é não viver de aparência, pois somos discípulos de Cristo, conforme João, capítulo 15 e versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 8. E tudo é para a glória de Deus. A advertência importante é não vivermos de aparência, mas sermos verdadeiros discípulos de Cristo, conforme João 15, versículo 8. E tudo é para a glória de Deus. Tópico 3.2. Folha ou fruto? Você quer ser folha ou fruto? A folha é bonita, mas o fruto alimenta. Olha só, folha ou fruto? O primeiro Adão da Bíblia Sagrada queria esconder-se na folha. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele queria o fruto. O Primeiro Testamento é uma cobertura do pecado. E o Segundo Testamento é a regeneração do pecado, por meio da graça salvadora de Jesus, o Filho de Deus. Então, sejamos frutos, sejamos desejosos no fruto, como Jesus o desejou. Porque existem pessoas que estão esperando a mim e a ti, para nós, assim, o alimentarmos. Isso é o verdadeiro Evangelho. É nós estarmos dispostos a sermos os dispenseiros divinos, os dispenseiros de Deus, para nós alimentarmos aquele que tem fome. 3.13, nós já estamos encerrando. Constante vigilância. Aqui é um alerta para estarmos preparados para nos encontrar com o nosso Deus, pois não sabemos o dia e nem a hora, mas temos a certeza absoluta que Ele vem e vem para nos buscar, tá bom? Então vamos estar em constante vigilância, sempre atentos, pois a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso fruto
vai permanecer para sempre e há uma recompensa divina. Há uma recompensa de Deus, pode ter certeza disso. Conclusão. Por fim, nesta lição, nós aprendemos que não devemos ser figueiras infrutíferas e muito menos vivermos de aparência, pois nós podemos enganar todas as pessoas em nossa volta, mas a Deus não se engana. E o melhor ainda é que dá tempo para nos arrependermos e começar a produzir. Pois sempre vai existir pessoas em nossa volta que estão famintas. Quero deixar um desafio aqui, antes do fim desta aula. Faça o bem para alguém. Faça o bem para alguém. Este é o desafio desta lição. Deixa Deus te usar em todos os aspectos da vida. Deixa o Senhor operar na sua vida. E eu vou terminar essa lição lendo Provérbios, capítulo 19 e versículo 17, que fala-nos assim, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Seja uma mão de Deus, seja um ator de Deus, seja um dispenseiro de Deus, alimentando as pessoas. Não adianta somente, se alguém pedir alguma coisa para nós orarmos por ela. Nós temos que, de alguma forma, nos movermos para ajudá-la. Às vezes não vamos ter, mas se nós nos unirmos, como diz Salmo 133, nós vamos conseguir ajudar essa pessoa, sim. Nós vamos conseguir ajudar a sociedade, as famílias que estão necessitadas. Para você ajudar alguém, não basta você orar. Orar é muito importante, mas há que você tenha que fazer como um dispenseiro, como alguém que alimenta. Nós somos convocados por Deus a todo momento de alimentar o próximo. Quando os discípulos chegaram para Jesus falando, Senhor, despeça o povo, pois já está tarde, o povo está com fome. Jesus olhou para os discípulos e falou, dê a eles o de comer. Ou seja, nós somos discípulos de Cristo e nós devemos dar às pessoas a refeição, a alimentação. Vamos ser então uma figueira frutífera. Então esta lição é as lições de uma figueira infrutífera. A figueira infrutífera não tem nada a nos ensinar, mas as lições maravilhosas que nós devemos fazer e atuar em nossas vidas é sermos figueiras frutíferas, alimentar a muitos. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações. E se você quer um texto mais forte ainda, leia Provérbios 28 e 27. Você vai entender o que Jesus fez com essa figueira, a amaldiçoando. Provérbios 28, 27. Faça essa leitura e você vai ver o que Jesus fez com essa figueira. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações. Bom dia.